Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre o binômio de Newton, né? Mas antes de falar sobre o binômio de Newton especificamente, eu vou falar do triângulo de Pascal, né? O triângulo de Pascal é esse triângulo aqui. A gente vai entender como ele é formado, nós vamos entender algumas propriedades dele e entender qual a utilidade dele dentro do binômio de Newton, né? Primeiro, algumas propriedades. Primeira propriedade, toda linha tem o número 1 como seu primeiro e último elemento. Então, observa que, né, ele é gradativo, o crescimento. Ó, um elemento na primeira linha, 2 elementos na segunda linha, 3 elementos na terceira linha, 4 elementos e por aí vai. Então, em cada linha, né, o número de elementos vai aumentando de 1 em 1. Em todas as linhas, o primeiro elemento é 1, o último elemento é 1. O primeiro elemento é 1, o último elemento é 1. Então, isso aí é uma propriedade. Toda linha tem o 1 como primeiro e último elemento. Outra propriedade desse triângulo. Os números eles são formados pela soma de dois números da linha anterior. Então vamos lá, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar o 2 e somar com 1, vai dar o número que está abaixo do 1, sempre do último número aqui. Ó. Então 2 mais 1 dá 3, por isso que aqui embaixo é 3. Ó. Se eu pegar o 3 e somar com... 3 não, né? Se eu pegar o 5 e somar com 10, aí vai dar o número que está embaixo do 10, que é o 15. Né? Se eu pegar o 4 e somar com o próximo, que é 1, vai dar o 5, que é o número que está abaixo dele aqui. Então é sempre assim. Né? Cada elemento desse ele é gerado pela soma de dois números da linha anterior. Então, por exemplo, por que aqui é 3? Porque 1 mais 2 dá 3 e por aí vai. Então ela é formada assim. Ó. O primeiro elemento lá é o 1. Ó, né? Embaixo dele é 1, aqui é 1. Então esses aqui são formados sempre assim. A partir da terceira linha, como que ela é formada? Começa-se sempre com 1. Aí, a partir desse aqui, a gente faz assim, ó, 1 mais 1, 2. Então, aqui é 2. Terminou, não tem como somar mais, então o outro é 1. Começa com 1, o próximo, ó, 1 mais 2, 3. Aqui embaixo é 3. 2 mais 1, 3. Então, aqui embaixo é 3. Termina com 1. Começa com 1. 1 mais 3, 4. Então, aqui é 4. 3 mais 3 é 6. Aqui é 6. 3 mais 1 é 4. Aqui é 4. Termina com 1. E por aí vai, né? E ele então sempre começa com 1, termina com 1, e os elementos são dados pela soma dos dois de cima. Então 1 mais 2, 3, aqui é 3, 2 mais 1 é 3, aqui é 3, e por aí vai. Né? A gente consegue concluir aí o triângulo de Pascal. Outra propriedade, os elementos de uma mesma linha, equidistante dos extremos, ou seja, estejam à mesma distância do extremo, têm valor iguais. Por exemplo, se eu pegar essa linha aqui, ó, esse número é 1, esse é 1. Esse é 6, esse é 6. Esse é 15, esse é 15. Então, o 20 não, porque ele está no meio, justamente no meio. Mas os outros, eles são iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, 1 e 1, 7 e 7, 21 e 21, 35 e 35. Então, como aqui é uma quantidade par, né? Então, a gente consegue verificar isso. Então, aqui, ó, 1 e 1, 3 e 3... 1 e 1, 4 e 4, quando é quantidade ímpar, o 6 vai sobrar aqui no meio. Então, os elementos extremos são iguais, né? Então, isso é outra propriedade. Então, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 10 e 10 e por aí vai. 7 com 7, 21 com 21, né? Outra propriedade, a soma dos elementos de uma linha, né, de numerador n será igual a 2 elevado a n. Ó, então aqui está o triângulo Pascal. Então a primeira linha a gente chama de linha 0, tá? Então a soma dos elementos dessa linha vai dar 1, que é a mesma coisa que 2 elevado a 0. A segunda linha é 1 e 1, a gente chama de linha 1. Né? Somando 1 com 1 dá 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a esse número aqui, que é 2 elevado a 1. Somando aqui, ó, 1 mais 2 é 3, 3 mais 1 é 4, então a soma deu 4, que é 2 elevado a esse número aqui, que é 2, 2 ao quadrado. Somando aqui, ó, 1 mais 3 mais 1 vai dar 8, que é o 2 elevado aqui ao 3. 1 mais 4, 5, mais 6, 11, mais 4, 15, mais 1, 16, é a mesma coisa que 2 elevado a 4. 1 mais 5 é 10, é 6, com 10, 16, com 10, 26, com 5, 31, com 1, 32, que é o 2 elevado à quinta. Então, se eu somar uma linha, é sempre 2 elevado ao número da linha. Lembrando que a linha começa sempre com a linha 0. Né? Então, essa é a quarta propriedade.